e depois ela olha para o juiz e pede perdão por ter se deixado levar pelas suas emoções e que ele veja nela uma mãe que quer justiça pela morte da sua filha. O advogado pergunta se ela tem certeza que tudo o que ela quer é apenas justiça. A Ofélia olha para ele revoltada e pergunta o que ele está insinuando com isso. O advogado continua perguntando se ela não está se deixando levar pelos seus sentimentos e ainda mais, será que isso não é uma forma que ela está encontrando para se vingar do Dr. São Romão? Tudo começa com a Ofélia sendo interrogada o porquê que a filha dela estaria no quarto da Senhora Branca. A Ofélia diz que na verdade ela não sabe, mas que provavelmente ela estava revirando as coisas dela. O advogado pergunta então por que ela estava revirando as coisas da Senhora Branca. A Ofélia diz que também não sabe, mas que a filha dela já estava desconfiada dessa mulher porque havia alguma coisa estranha com ela. O advogado pergunta o que significa isso que ela chama de coisa estranha. A Ofélia responde que a filha dela, a Viviana, já tinha visto coisas. O advogado pergunta o que e pede que ela cite exemplos. A Ofélia responde que, por exemplo, eram os desaparecimentos dela inexplicável e que ela entrava e saía pelo jardim e que sempre se escondendo na escuridão. O advogado então pergunta se ela saía muito à noite. A Ofélia vira para ele e afirma que sim, e que ela se encontrava com o João Miguel todas as noites e que eles se viam num bar e no apartamento dela, e que tem várias testemunhas que viram eles juntos e que poderiam confirmar tudo isso que ela está dizendo. O advogado pergunta a Ofélia se a filha dela já viu alguma vez o Dr. Miguel com a Branca. A Ofélia responde que sim, que em uma noite ela surpreendeu eles dois. O advogado grita e fala que era outra mulher e não a Branca. A Ofélia grita também e fala que era ela sim, é porque ela se disfarçava para se parecer com outra. O advogado responde que isso não era um disfarce e sim outra personalidade que se apossava dela. A Ofélia se recusa a aceitar isso e diz que isso não é verdade, porque essa história de dupla personalidade não passa de uma farsa e isso tudo é uma invenção que na verdade é um álibi que eles dois inventaram para que assim fique impune esse crime que eles dois cometeram em acordo contra minha filha. O advogado pede para que ela, a Ofélia, não exagere em juízo em opiniões tão pessoais. A Ofélia retruca e diz ao advogado que ele não pode calar ela, e nisso gera uma baderninha lá e o juiz pede para que a Ofélia se acalme. A Ofélia responde que eles não podem evitar que ela fale a verdade, porque na verdade a Branca estava apaixonada pelo genro dela e que ele queria se livrar da esposa dele a quem ele odiava. E com isso convenceu a orientadora para matar a filha dela e prometeu salvar ela depois apresentando um relatório psiquiátrico, tudo para atestar que ela, a Branca, não era responsável pelos seus atos naquele momento e que padecia de um transtorno emocional, mas que tudo isso era mentira e essa mulher não está doente e que não padece de nenhum transtorno e que ela é apenas uma assassina. E depois ela vira para o advogado da Branca e diz que quer ver como que ele vai conseguir provar o contrário do que ela está dizendo. Ela continua dizendo que quer ver se ele vai conseguir um médico que não seja o João Miguel, para que assim esse outro médico confirme que a Branca Silva na verdade é uma doente. E depois ela olha para o juiz e pede perdão por ter se deixado levar pelas suas emoções e que ele veja nela uma mãe que quer justiça pela morte da sua filha. O advogado pergunta se ela tem certeza que tudo o que ela quer é apenas justiça. A Ofélia olha para ele revoltada e pergunta o que ele está insinuando com isso. O advogado continua perguntando se ela não está se deixando levar pelos seus sentimentos e ainda mais, será que isso não é uma forma que ela está encontrando para se vingar do Dr. São Romão? A Ofélia de início fica calada e a cena vai para a casa do Miguel, que está pensativo, e a Rosa chega nesse momento e pergunta se ele ainda não tem notícias. O Miguel responde que não, que ele continua ali esperando alguma notícia de seu advogado, para que ele possa informar tudo o que aconteceu no interrogatório, mas que ele está demorando muito para ligar.
A Rosa lhe faz um carinho e diz para ele que ele tem que se acalmar porque ele está muito nervoso. O Miguel responde que já explicou a ela que essa sessão de hoje é muito importante e que seu advogado Lousada vai entregar uma petição ao tribunal para que a Branca não seja julgada, e isso levando em conta que se trata de uma pessoa que em alguns momentos não é dona da sua própria vontade e que vai apresentar esse relatório feito por ele mesmo, onde ele explica o caso da Branca cientificamente. Mais à frente, o Amador apresenta a Malu o roteiro da obra em que eles vão fazer. A Malu pede para ver e depois que ela dá uma analisada, o Amador diz que esse personagem caiu muito bem para ela e diz que ela é muito lírica. A Malu fica confusa e pergunta o que ele está falando. O Amador sorri e diz que lírica, romântica e que tem mais ou menos a idade dela e que ele tem certeza que ela vai ficar fabulosa nesse novo filme. E diz também que gostaria que ela mudasse a cor do cabelo dela para loiro. A Malu dá logo um peido e diz que não tem como ela ficar loira porque vai ficar muito estranha. Depois o Amador diz que ela vai ter que usar roupas claras e um pouco transparente. A Malu fica mais irritada ainda e diz que roupa transparente não, e o Amador diz que sim e pede para ela prestar atenção porque com o cabelo claro ela vai ficar ainda mais angelical e que é assim o jeito do personagem e pergunta se ela entendeu. A Malu pergunta então como vai ser isso e se ela vai ter que pintar o cabelo. O Amador diz que com isso ela não deve se preocupar porque talvez só uma peruca já resolva a situação e que isso eles vão dar um jeito. A Malu pergunta quando que vai passar isso na TV. O Amador responde que isso não é para a TV e sim para o teatro. A cena depois vai para o Miguel que vai visitar a Branca que por vista fica muito feliz. O Miguel pede para que ela se sente e a Branca diz que já estava esperando por ele para que assim ela perguntasse como estão indo as coisas. O Miguel responde que estão fazendo tudo o que é possível e que infelizmente ele não pode dar uma boa notícia que ele tanto queria dar. A Branca diz que entende e depois o Miguel diz que como ela sabe, ele escreveu um relatório sobre o caso dela e que o advogado levou para o tribunal para poder provar que no momento que aconteceu o ato, ela não era responsável e que pediu para que ela, a Branca, não fosse julgada. A Branca questiona e pergunta se eles aceitaram. O Miguel diz que se eles tivessem aceitado, o próprio juiz ou alguma autoridade competente teria permitido que ela fosse para uma clínica psiquiátrica para que assim ela pudesse se submeter ao tratamento. A Branca fica muito feliz e pergunta se é onde ele dá consulta. O Miguel responde que possivelmente sim. E a Branca pergunta se isso ainda vai poder acontecer. O Miguel responde que infelizmente não, porque rejeitaram o relatório dele e o tribunal o invalidou e que ele não pode apresentar nenhum laudo médico sobre ela e declara que as coisas vão continuar difíceis para ela.